Pessoal, campo aí, ó. Em silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar pra frente e prestar atenção aqui. Eu sei, foi separado. Vamos dar aqui o trabalho de filosofia, valor de 6 pontos, entregar até o dia 26 de abril. Ok? São 13 questões. É para entregar, ok? E não é para virar zona. Todo mundo sai me procurando por aí, pela escola. Entreguem para o representante e o representante me entrega. Ok? Porque o representante, você, né? Beleza? Vamos terminar as questões que eu havia passado na última aula. Oi? Será depois do recreio, nos 2 últimos horários, e deve liberar assim que terminar. Geralmente é assim, né? Oi? Lá na frente, lá perto da sala da frente, da cafete. 7 horas? É. Foi passado o calendário da prova, não? Não, tô Eu mandei no grupo. Será que será só prova e depois liberado? Professor, posso pedir? Ai, podia. Tem gente lá. Só que eu tô sem internet. Se você vai chegar, eu vou Questões chegar que não são lá. nos últimos horários. Então tá. Vamos terminar as questões aí. O calendário de hoje. Rapidez, para que eu possa olhar os cadernos. Onde a gente parou aí? 6, qual que é a questão? Segundo Hegel. Explica a relação entre filosofia e história segundo Hegel. Hegel tem uma visão determinista da história. O que é o determinismo? Segundo o determinismo, nada acontece por acaso. Tudo acontece por necessidade. Ou seja, tudo tem uma razão de ser e de existir. Tudo que acontece ao longo da história acontece por alguma razão. Então tem uma razão de ser, de existir e de acontecer de todas as coisas. E há uma ideia, uma razão que rege a história da humanidade. A história da humanidade nada mais é do que a história da concretização da ideia de liberdade, vai dizer o rei. Próxima questão. Qual foi o legado de Hegel? Qual foi o legado de Hegel? Hegel deixou um legado, que foi o seu idealismo, e dentro daqueles que eram seus discípulos surgiram 2 escolas. A direita hegeliana, que permaneceu idealista, permaneceu no idealismo, ou seja, ela era conservadora, ela não queria abdicar do idealismo hegeliano. E a esquerda hegeliana? A esquerda hegeliana rompeu com o idealismo e deu início ao materialismo, uma visão progressista do pensamento hegeliano. Ou seja, não são as ideias que transformam a realidade, é a matéria, as condições materiais, o mundo que transforma as nossas ideias. Progressista. Isso queria progredir, superar o Hegel. Como é que superaria o Hegel? Através do materialismo. Uma visão que a matéria é um processo evolutivo que dá origem à ideia. E não a ideia que cria a realidade. Próxima questão. Quem foi Marx? Karl Marx. Qual é o seu alemão? Sociólogo também. Francês não. Alemão, viveu no século XIX. E um dos mais importantes representantes do materialismo. Da visão de que a matéria e as condições materiais é que determina a nossa forma de pensar. Próxima questão. Materialismo histórico.
O materialismo histórico diz o seguinte: são as condições materiais que determinam a nossa forma de pensar. E o materialismo dialético diz que o motor da história é a luta de classes. Não tem espaço aqui, mas o materialismo histórico diz o seguinte: são as condições materiais do tempo em que vivemos é que determinarão a maneira como nós pensaremos. Já o materialismo, vai lá então. O materialismo dialético diz que o motor da história é a luta de classes. Sempre houve luta de classes, desde que o homem saiu do comunismo primitivo. Na Idade Antiga tinha a luta entre o senhor e o escravo. Na Idade Média, entre o senhor e o servo. E na atualidade, na fase capitalista da história, a luta de classes entre a burguesia e o proletariado. A burguesia dona dos meios de produção, o proletariado só tem para vender no mercado sua mão de obra, sua força de trabalho. Próxima questão. Gente do céu. Qual foi a crítica de Marx ao idealismo hegeliano? Segundo Marx, Hegel colocou a realidade de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele fundou a realidade nas ideias. A ideia está na cabeça. Por isso o homem estava de cabeça para baixo. E agora então é preciso virar o homem e colocá-lo com os pés no chão. Os pés no chão da matéria, das condições materiais. Então são as condições materiais que determinam as nossas ideias. E não nossas ideias que determinam as condições materiais. Próxima questão. Qual que é a relação entre capital e trabalho segundo Marx? Segundo Marx, somente o trabalho humano reproduz o capital, ou o capitalismo. Por quê? Porque só o trabalho humano pode ser explorado e gerar a mais-valia. O que é a mais-valia? É a diferença entre o que o operário recebe de salário e aquilo que ele produz. O operário sempre produz mais do que ele recebe enquanto salário. A diferença entre o que ele produziu e o que ele ganhou de salário vira a mais-valia. E a mais-valia que é apropriada pelo capitalista, pelo burguês, e usada para quê? Para reproduzir o capital. Para fazer do burguês cada vez mais rico. Próxima questão. O que é o modo de produção? O modo de produção é a economia de uma sociedade. A maneira como ela se organiza para produzir os bens. E cada período histórico teve um modo de produção diferente. Nós tivemos o comunismo primitivo. O que foi o comunismo primitivo? As tribos viviam como? Tudo que eles caçavam, pescavam e coletavam era distribuído de forma igual entre todos da tribo. Isso era o comunismo primitivo. As tribos começam a entrar em confronto umas com as outras. Esses confrontos levam a quê? Aqui, a tribo vencedora escravizasse a tribo perdedora. E aí então nasce um outro modo de produção, que é o modo de produção escravista, onde o escravo é a propriedade do senhor. O escravo nem gente era considerado, era um objeto. O senhor podia fazer com ele o que quisesse, podia matar, vender, estuprar, podia fazer o que bem entendesse. Podia também liberar, torná-lo livre. Então o escravo era propriedade. Mas aí os escravos começam a se rebelar, e aí, com o fim do Império Romano, os povos que outrora eram escravizados pelo Império Romano demolem o Império em 476. E aí surge um novo modo de produção. Agora não mais o escravismo, surge o feudalismo e as relações de servidão. O servo agora ele não é proprietário do senhor. O servo está ligado à terra. Tanto que se o senhor concedesse a terra para outra pessoa, no sistema de vassalagem,
o servo camponês continuava na terra. O servo não acompanhava o senhor, porque o servo não é propriedade do senhor. O servo está ligado à terra. Isso no feudalismo. Mas aí dentro do feudalismo surge uma classe que vivia do comércio, que é a burguesia. Essa classe ascende, se torna poderosa, ganha poder econômico e também depois poder político. Essa classe que vivia do comércio visava o lucro. E o lucro só poderia ser obtido, a mais-valia, através da exploração do trabalhador. Aí surge um novo sistema de produção, um novo modo de produção, que é o modo de produção capitalista. E aí no capitalismo, então, nós temos essa relação entre burguês, dono dos meios de produção, e o proletariado, o operário, que só tem a sua força de trabalho para vender. O que são as forças produtivas? As forças produtivas são compostas pelo quê? Trabalho humano, o trabalhador, o operário, as ferramentas que são usadas para produzir as mercadorias e as máquinas, depois com a introdução das máquinas com a Revolução Industrial. Essas são as forças produtivas. São elas que fazem com que o capitalismo se reproduza. Qual delas possui o potencial de reproduzir de forma exponencial o sistema? O trabalho humano. Porque só do trabalho humano você retira o lucro. Só do trabalho humano dá para você pagar menos para o trabalhador do que ele produz. As ferramentas e as máquinas têm um custo de produção que é fixa. Não tem como explorá-las. E por último as relações de produção. Segundo Marx, as relações de produção ao longo da história são marcadas pelo quê? Pela exploração de uma classe sobre a outra. Então aí nós temos as relações de produção ao longo da história. A exploração do senhor sobre o escravo, a exploração do senhor sobre o servo e agora a exploração do burguês sobre o operário, sobre o proletário. Próxima questão. Explique a luta de classe segundo Marx. Segundo Marx, o que move a história humana é a luta de classes. É ela que faz com que os modos de produção, as forças produtivas e as relações de produção se transformem ao longo do tempo. Na Idade Antiga, no escravismo, a luta era entre o senhor e o escravo. Na Idade Média, no feudalismo, era entre o senhor e o servo. Na atualidade, no capitalismo, é entre o burguês e o operário, proletário, proletariado. Próxima questão. Segundo Comte, Hegel e Marx. Para Comte, a sociedade evolui nos 3 estados. Quais são eles? Vocês lembram? Teológico, metafísico e positivo. Segundo Hegel, a história da humanidade evolui através da contradição, da oposição de ideias. Para Marx, as sociedades evoluem e progridem através da luta de classes. Segundo Hegel, a sociedade evolui e progride através da contradição e oposição de ideias. Para Comte, é segundo aquela lei dos 3 estados, e para Marx, o que faz as sociedades evoluírem, progredirem, e vai levar a gente ao socialismo e depois ao comunismo, é a luta de classes. Beleza? Então, a partir de agora eu vou olhar os cadernos, quem tiver completo pode trazer. Esse humano faz socialismo.